Alta ou baixa da Selic? Volta e meia o mercado fica agitado por conta da reunião do Copom, que define a taxa Selic, se a taxa sobe, né? O que fazer com seus investimentos quando a taxa Selic sobe, o que fazer com seus investimentos quando a taxa Selic desce. Neste vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a ideia macroeconômica da variação da taxa Selic na sociedade e a relação disso também com as ações, com as empresas que têm o capital aberto na Bolsa. Eu sou Hugo Marinho e esse daqui é o canal Sócio da Bolsa, então roda a vinheta aí. Pois bem, se você é novo ou nova aqui, deixe seu like, faça a inscrição no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que sai por aqui. Eu ensino você a se tornar sócio de empresas da Bolsa para no futuro viver de renda passiva. Então tá bom. Reunião do Copom, Conselho de Política Monetária, define a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros do Brasil. É uma taxa tomada como referência para empréstimos, para aplicações de renda fixa, porque tem o título do governo federal que ele rende a taxa Selic, né? A taxa mais básica de juros do Brasil. E quando acontece essa variação da taxa Selic, né, algumas coisas mudam nos nossos investimentos, mas é importante fazer investimentos de modo que não fiquemos refém de taxa Selic alta ou taxa Selic baixa. Eu vou fazer um histórico aqui, né, do que é a taxa Selic, por que tem essa variação dela. Há uns anos atrás, né, a taxa Selic no Brasil esteve bastante alta, né? Tem um gráficozinho que eu vou pedir para a produção botar aqui pra gente. A taxa Selic ela veio de uma alta bem grande e depois ela vem decrescendo. Por que houve esse decrescimento na taxa Selic, né, de uns anos para cá? Houve com o intuito de promover um aquecimento na economia, né? Com os juros mais baratos, né? O crédito, você tomar um empréstimo fica mais barato, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Empresas, tomar o crédito fica mais barato. Então, isso aumenta o apetite, né, a você tomar um empréstimo, fazer algum financiamento para você, vou construir minha casa, vou comprar um carro, vou comprar um eletrodoméstico. Isso aumenta o apetite da população a consumir. Então, isso gera um aquecimento na economia. Tem pontos positivos, pontos negativos. É importante salientar que não é um 8 ou 80. Nossa, a taxa Selic é boa, alta, ou ela é boa, baixa. Ela é boa quando ela está controlável, que é o que está acontecendo nesses anos que a gente está passando aqui no Brasil. Então, uma taxa Selic que ela vem tendo uma queda, um decrescimento, ela incentiva o consumo. Quando incentiva o consumo, né, tem uma maior demanda por produtos, a tendência é que o preço dos produtos aumente. Então, a tendência é que haja o quê? Uma inflação. Então, havendo essa inflação, ou melhor, havendo essa projeção de aumento da inflação, né? A inflação é o aumento generalizado dos preços, né, de uma cesta básica que ela é calculada, o nosso índice IPCA. Havendo o aumento dessa inflação, o que o Banco Central faz? Vou desaquecer a economia, então eu vou subir um pouco a taxa Selic, beleza? Que é a taxa básica de juros do Brasil, para o crédito ficar um pouco mais caro, né? Para as pessoas não tomarem tanto empréstimo assim, as empresas também, e com isso vai diminuir o consumo, vai diminuir o apetite ao consumo. Claro que isso é uma tendência, não é uma regra geral. Tem um gráfico também sobre a relação entre a taxa Selic e o IPCA, né? O indicador da inflação. Então, nesse gráfico aqui vocês podem ver que a taxa Selic, juntamente com o IPCA, eles caminham de maneira correlacionada. Claro que primeiro há um ajuste na taxa Selic e depois vem uma consequência no IPCA. Isso não é uma regra geral, novamente falando, são tendências a acontecer. Então, se você tem uma alta da Selic, a tendência é a diminuição do consumo, então uma diminuição depois dessa alta da Selic, né, uma diminuição da inflação. Da mesma forma, se você tem uma baixa na taxa Selic, a tendência é um aumento, né, na inflação. Então, elas andam correlacionadas aí em projeção. Mas agora, onde que essa taxa Selic, né, ela muda nos nossos investimentos? Se a gente for falar dos investimentos de renda fixa, não chega a mudar tanta coisa, por quê?
A renda fixa, ela estando atrelada à Selic, se você tem um título pós-fixado, a Selic é um pouco mais alta, né, que é o que aconteceu agora há uns dias atrás, o seu título de renda fixa ele vai render um pouco mais. Não que seja um grande rendimento, mas ele vai render um pouco mais. Então, o dinheiro que você tem na sua reserva de emergência, por exemplo, a reserva de emergência que ela fica no Tesouro Selic, ele vai render um pouco mais. Tem um videozinho que eu falo sobre a reserva de emergência, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês acessarem ele e saberem tudo sobre a reserva de emergência lá. Se você deixa, por exemplo, num CDB de liquidez diária, que ele tem uma relação com o CDI, né? Se ele rende 100% do CDI, o CDI está ali coladinho com a Selic, então ele vai render um pouco mais. Outros títulos também atrelados à Selic irão render um pouco mais. A tendência, os títulos pré-fixados, eles vão valer um pouco menos, mas aí já é papo para um outro vídeo de uma combinação do mercado para os títulos estarem valendo um pouco menos. E o IPCA também, ele sempre está valendo alguma coisa, porque ele varia a inflação mais um certo valor, né, mais um valor pré-fixado, né, o título do governo federal IPCA+, então ele tende a valer um pouco mais, só que com projeções de descida, isso lá para o futuro, isso tudo trabalhando com projeções. Essas projeções, pessoal, que eu estou falando, no Banco Central, né, volta e meia tem reunião, tem uma pesquisa, né, para ver o que os grandes players do mercado, os players do mercado são os grandes bancos, a galera que mexe com esse negócio de taxas, né, o que eles acham que vai acontecer com a taxa Selic. Então, quando vai tendo uma projeção do Banco Central, é a tendência para aquilo acontecer, beleza? Então é a tendência que a coisa aconteça. Agora, se a gente for falar de renda variável, né, eu vou falar mais de ações aqui. Qual a relação do índice Ibovespa, né, que é o benchmark, é o índice da Bolsa de Valores, né, de uma certa carteira teórica da B3, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, a nossa aqui do Brasil, e essa relação com a Selic. Tem um gráfico muito legal do Real Valor que ele faz uma relação entre a Selic e o Ibovespa. De certa forma, eles são descorrelacionados. Então, se a Selic tem uma alta, né, a tendência é o Ibovespa ter uma queda. Da mesma forma, se a Selic tem uma queda, a tendência é o Ibovespa ter um aumento aí na sua cotação, né, na sua porcentagem. Então, observem que o que acontece quando a Selic tem uma alta, né? Há uma desaceleração na economia. Então, as empresas, né, que giram a economia, elas têm uma desaceleração, então elas têm uma queda aí na sua cotação. Da mesma forma, a Selic mais baixa, ela vai ter um incentivo maior ao consumo, então as empresas vão ter um giro do seu capital um pouco maior também. Mas isso também não é uma regra geral, porque senão, se tivesse hiperinflação, né, se tivesse a Selic baixíssima, ia ser muito bom para as empresas, mas não é exatamente assim que acontece. Eu acho legal também a gente olhar setores a setores. Quais setores se valorizam, né, com a alta da Selic e quais setores se desvalorizam com a alta da Selic. Então, quando a gente fala dos setores que vão se beneficiar com a taxa básica de juros, né, eu vou falar primeiramente do setor bancário, setor financeiro. Os bancos fazem empréstimos. O juros estando mais caro, né, e eles ainda fazendo empréstimo, os empréstimos não vão deixar de acontecer só porque o juros está mais alto, mas eles ficarão mais caros. A tendência é o quê? Os bancos se darem bem com isso, porque quem for pagar, né, os juros do empréstimo vai pagar um juros maior, vai pagar um juros mais alto. E isso aumenta o spread bancário. O que é o spread bancário? O spread bancário é a diferença entre os juros que o banco paga e os juros que o banco recebe. Então, os juros que ele paga vem proveniente, por exemplo, de CDBs, que ele emite, que ele tem que retornar um valor, né, para os investidores, e os juros que ele recebe são dos empréstimos de quem paga os empréstimos ao banco. Isso aí tem uma diferença considerável, que é por aí, uma grande parte, vem o lucro dos bancos. Então, os bancos do setor financeiro são um bom setor que tem uma valorização com a alta da Selic. Outro setor também que se beneficia com a alta da Selic é o setor de seguros, né? Empresas de seguros. Por quê? Essas empresas de seguro, né, o capital que entra nelas, o lucro delas vem proveniente da contratação do seguro e também o dinheiro que fica guardado, né, nessas seguradoras, esperando que o sinistro aconteça para elas utilizarem, ele fica aplicado, ele não fica parado. Obviamente, a empresa ela vai deixar o dinheiro aplicado numa aplicação de renda fixa para ela ter o dinheiro
para poder cobrir o sinistro quando necessário, e aí esse dinheiro atrelado à Selic ele vai render um pouco mais, sendo um volume muito grande, né? Uma pequena variação na Selic ali já vai render uma quantidade bem significativa para o caixa dessas empresas, beleza? Então o setor de seguros também é beneficiado. Outra coisinha também que é muito bacana de ver, né, que é o setor de importações de produtos. Quando a taxa Selic está alta, presta atenção que isso daqui é muito maneiro. Quando a taxa Selic está mais alta, né, o que a galera do exterior pensa, né? Pô, vou investir no Brasil porque lá eles estão pagando os juros que agora está um pouco melhor, os juros subiram um pouquinho, né? Ao invés de investir num outro país que tem o mesmo risco do Brasil, que está com juros menor, eu vou investir no Brasil. Quando vem a galera do exterior para investir no Brasil, né, para investir em terras canarinhas, o que acontece? Há uma entrada de dólar. Se entra dólar na nossa economia, tem uma oferta enorme de dólar. Qual é a tendência a acontecer? É o dólar se desvalorizar e automaticamente, né, consequentemente, o real se apreciar. Então, por exemplo, se o dólar estava a R$5, a tendência é que ele caia, vai, por exemplo, a 4,70, 4,80, não são valores exatos, são só exemplos. Então, a tendência é que o dólar fique mais barato. O dólar ficando mais barato, a galera que compra produto do exterior tende a se beneficiar. Então, se eles compravam um produto, né, com dólar um pouco mais caro, agora com dólar mais barato, eles vão conseguir comprar mais produtos, ou até produtos de melhor qualidade, né? Quem faz importações também de materiais, de matéria-prima, matéria para você produzir o seu produto, quem faz essas importações vai ganhar também com essa alta da Selic. É um comportamento que mexe com tudo, mexe com dólar, mexe com juros, com empresas e tudo mais. Agora, quais setores tendem a não se beneficiar tanto com essa alta da Selic? É o setor de varejo, né, que são as compras dos produtos de modo geral, e o setor de construção civil. Então, uma pessoa que ela ia fazer um financiamento de uma casa com a taxa de juros um pouco mais alta, ela vai pensar, pô, será? A taxa ficou mais alta, vai ficar um pouco mais complicado para fazer meu financiamento. Então, muitas das pessoas tendem a esperar um pouco mais para ver se o mercado vai estar um pouco mais favorável para fazer esse financiamento da casa própria, por exemplo, financiamento de um carro. Então, o setor de construção civil, ele tende a não sair ganhando tanto assim com essa alta da Selic. Da mesma forma, o setor de varejo, né, que são empresas que vendem os produtos de tudo, né, supermercado, bebidas, alimentos, tudo mais, tendem a não ganhar tanto assim com a alta da Selic. Mas tudo, galera, são comportamentos, são tendências. Não quer dizer que a Ambev vai falir. Porra, não vai por conta da alta da Selic. Não, nada a ver. A Ambev é gigantesca, por exemplo. Não quer dizer também que o banco ele vai sair ganhando um monte por conta disso. Também não. São comportamentos que acontecem, né, no curto prazo, que para o longo prazo também a gente tem uma ótica um pouco melhor. A gente consegue ver um pouco mais da diferença disso daí. Então é importante entender, né, o que muda com essa variação da taxa Selic, mas também não deixar os nossos investimentos refém de uma mudança da taxa Selic, né? A gente tem que investir de maneira diversificada, ter diversos setores na carteira, diversas aplicações de renda fixa, renda variável, para que nossos investimentos não sofram com variações de taxas, né? Ganhe uma parte ou não ganhe outra. Então é muito importante ter diversificação dos investimentos, ter setor bancário, setor de seguros, setor de construção civil, de varejo e de todos os outros mais. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com quem quer saber mais sobre essa relação da taxa Selic com a macroeconomia brasileira e tudo mais. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.